A editora Árvore da Vida apresenta Alimento Diário. Série A Palavra da Vida, a Comunhão da Vida e Pedras Vivas para a Edificação. As Epístolas de João e de Pedro. Título do volume 6. A Palavra Profética, uma candeia que brilha nas trevas. Autor Pedro Dong. Semana 4. A Palavra Profética, uma candeia que brilha nas trevas. Segunda-feira. Fé objetiva e fé subjetiva. Ler com oração. Esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Gálatas 2, 20, parte B. A mensagem desta semana, intitulada Palavra Profética, uma candeia que brilha nas trevas, nos traz o significado da fé objetiva e da fé subjetiva, bem como o processo pelo qual elas se tornam tão preciosas para nós. Também destacaremos a eficácia e o poder da Palavra de Deus, tanto para criar como para restaurar todas as coisas. E falaremos sobre a importância da presente verdade e da palavra profética, que brilha em lugar tenebroso. 2 Pedro 1,19. Essa luz indica a direção certa para cooperarmos com o Maestro Jesus na restauração da ordem e da harmonia do universo. Ao mencionar a fé igualmente preciosa que ele e os demais cristãos obtiveram, Pedro refere-se à fé que cada um de nós recebeu ao crer no Senhor Jesus. Essa fé concedida por Deus é como um quinhão de terra que devemos cultivar a fim de produzir frutos para ele. O termo obtiveram, 2 Pedro 1,1, é também usado para referir-se à distribuição das terras aos israelitas na boa terra de Canaã, Josué 14, onde cada qual recebeu um quinhão de terra de igual valor. Contudo, para a terra produzir frutos, era necessário que cada um deles trabalhasse em sua porção. No Novo Testamento, esse processo continua sendo fundamental. A fé que recebemos ao crer no Senhor Jesus é a porção que nos foi dada, e cada um precisa trabalhar nela diligentemente. Essa fé que recebemos é objetiva, é Cristo. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Gálatas 2, 19, parte B e 20. Segundo a tradução literal do grego, a frase seria: vivo pela fé, a fé do Filho de Deus. Os dois termos fé e Filho de Deus são equivalentes. A fé pela qual cremos é a fé do Filho de Deus e é também o próprio Filho de Deus. Isso significa que o Filho de Deus é nossa fé objetiva, aquele em quem cremos. Quando cremos, temos fé em algo ou em alguém. Isso é fé objetiva. Essa fé existe, independentemente de ser aceita ou não, por isso é objetiva. Entretanto, quando cremos no Senhor Jesus, a fé objetiva é transportada, é projetada em nosso interior, tornando-se nossa fé subjetiva. Podemos ilustrar esse processo com o funcionamento de uma câmera fotográfica. Para captar uma imagem exterior, objetiva, o obturador se abre e a luz leva a imagem para dentro da câmera. Do mesmo modo, quando abrimos o coração, Deus, por meio da luz de Sua palavra, o Evangelho, leva para dentro de nosso coração a imagem de Seu Filho. E assim, essa fé objetiva entra em nosso interior e torna-se nossa fé subjetiva. É nela que devemos trabalhar a fim de assimilar, pouco a pouco, os elementos de Deus, o que é realizado pela experiência, e não por doutrina ou conhecimento bíblico. Nossa fé subjetiva é sedimentada como a realidade de Deus em nós por meio da palavra, porque a palavra vem de Deus, e Ele é luz. 1 João 1,5. A luz projeta a imagem de Cristo nos que creem. A palavra, de acordo com a ilustração abaixo, é o veículo que traz a fé objetiva para dentro de nós. Cada vez que a palavra entra em nós, infunde seus elementos na fé subjetiva. É essencial que recebamos a palavra de Deus no Espírito, e não apenas na mente, para que a fé se torne verdadeiramente nossa. Os elementos da fé chegam até nós por meio da palavra,
Por isso, uma maneira prática e eficaz de recebê-los é fazer nela a imersão profunda e refinada. Ao falarmos a palavra uns com os outros, ela é aos poucos sedimentada como fé subjetiva em nosso interior. O desejo de Deus é preencher-nos consigo mesmo. E como Deus nos preenche? Somos compostos de 3 partes: o corpo físico, parte exterior; a alma, parte interior; e o espírito humano, a parte mais interior. O corpo físico conecta-se com a alma por meio do cérebro e da mente. Quando o corpo humano morre, essa conexão se desfaz, mas a alma continua viva, contendo em si tudo o que estava no cérebro. Por sua vez, o espírito humano foi criado por Deus quando ele soprou o fôlego de vida nas narinas de Adão. Foi assim que o Espírito de Deus formou o espírito do homem. Gênesis 2:7. Quando recebemos a fé por meio da palavra, ela primeiramente entra em nosso corpo pelo ouvir. Romanos 10:17. Depois entra na alma pela mente e chega ao espírito humano, alcançando todo o nosso ser. Agora anote conforme o que você recebeu na leitura de hoje: a luz na palavra, a direção e a admoestação. Ore e faça um grito de guerra com base nesses itens para que a palavra profética seja sedimentada em seu coração. Leitura de apoio. Deus fala pelos profetas. Capítulo 6. Autor Dong Yulan. Esperamos você amanhã para mais uma leitura do Alimento Diário. Baixe e desfrute do nosso aplicativo EAD Play, disponível na Play Store e App Store.